Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livro Vinha de Luz, a gente vai comentar o capítulo 143, cujo título é Cartas Espirituais. Um tema geralmente muito interessante para os espíritas, mas a gente vai ver que se estende bem além de cartas. Porque está baseado numa fala de Paulo na carta aos Colossenses, Colonenses. capítulo 4, versículo 16, quando ele escreveu assim: E, quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e que a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, a outra igreja lê aquela carta que foi direcionada para os colossenses, que eu agarrei aqui para ler, e vice-versa. Então, a mensagem era para todo mundo. Não é isso, Apolônia? É isso mesmo. E veja só que interessante, né, esse capítulo. Ele é muito interessante. Convido o pessoal que, quem puder, dar uma lida, porque a gente pega partes, né? Porque se a gente fosse realmente esmiuçar isso aqui, daria muito tempo e aí fica complicado, inclusive. Mas veja, ele diz que as informações do plano espiritual, ou de Deus, ela nunca foi interrompida. E aí isso nos remete lá no Moisés, né? E antes de Moisés também existia, porém, a gente, não sei, eu acredito que a gente tem poucos relatos de antes de Moisés. Foi até onde a ciência conseguiu chegar, né? E aí, assim, quando Moisés recebe as orientações dos 10 mandamentos, isto é uma manifestação mediúnica. E aí, no decorrer do tempo da história, existem vários situações históricas que demonstram esta orientação mediúnica, inclusive quando Jesus se retirava, né, depois de fazer todas as orientações e cuidar do povo, ele se retirava e ele sozinho ele ficava em meditação porque ele recebia orientação do plano maior. Lembrando Claro que ele tinha. que mediunidade foi o termo que Kardec criou, mas ele não inventou a mediunidade, ele não criou a mediunidade, sempre teve intercâmbio, né? Ele só padronizou, né? Ele formalizou um nome para isso. Exato, exatamente. E aí, assim, então, a gente viu aí depois as mesas girantes através de Kardec, e Kardec veio e solidificou, né? Essa questão toda, colocou, passou para o papel, para que servisse para a gente como estudo. Hoje, vamos pegar o dia de hoje, que é o que importa, né? A gente quer receber orientações lá do plano espiritual, Em né? nome E de aí, Apolônia, para Lívia. exato, a gente quer as orientações muito individualizadas. E veja, gente, o plano espiritual tem muita coisa que fazer. Quem é a Apolônia? Quem é a Lívia no universo? Né? Já imaginou quanto bilhões, trilhões de espíritos existentes no universo? E aí não dá para que a espiritualidade pare um momento lá para falar da Apolônia ou com a Apolônia. As orientações, elas têm que ser, elas são, né, generalizadas para um grupo, ok? Mas aí a gente não dá muita importância, né? A gente fala assim, isso não é para mim. Isso não tem nada a ver comigo. Isso aqui é para a Lívia. Isso aqui é para o grupo do Euclides. Isso aqui é para o pessoal de Minas. Enfim, a gente sempre acha que a orientação não é para a gente, é para o outro. Porque se as Sempre. orientações são sérias, não são elogiozinhos. Eles não estão ali para ficar mimando, né? Até em reuniões mediúnicas, onde tem uma comunicação mais fluida, constante, orientação para o grupo, a espiritualidade não fica elogiando e paparicando, não. É assim, o que deve ser feito, o que precisa ser corrigido, são alertas, e a gente não gosta, né? A gente
Aí a gente acha que é para o outro, né? Exatamente, né? E aí, um caso muito que é muito comum acontecer é quando a gente vai fazer evangelho, né? Ah, abriu o livro ao acaso. Pá, caiu. Aí a gente fala para quem está conosco, né? Para o marido, para o filho, tá vendo? Isso é para você. Tá vendo? Isso não sei o quê. Tá vendo? Nananana. A gente fica com esse tipo de comportamento, né? Ainda que a gente acha que seja, mas a gente fica quieto e reflete, a gente tem que ter uma reflexão se aquilo também não é para a gente, e que com certeza é, O com evangelho se certeza, encaixa para todos nós, né? exatamente. Então, pessoal, é nisso que a gente, esse capítulo vem chamar a atenção, né? É, e que a gente desperte, que a gente clareie, que a gente não fica achando, ai, coitadinha da Polônia, a Polônia é tão especial, né? Ai, a Polônia é tão, é, é, sei lá, importante que tem que ter uma comunicação só para ela. Isso não cabe, né? Não cabe a gente que é espírita, não cabe para a gente que está aqui tentando vivenciar um pouco do evangelho. Não é isso, Lívia? É isso. Só quero complementar que a gente reflita sobre deixarmos de ser mimados, de querermos uma comunicação direta, um chamamento direto da espiritualidade, com tanto chamamento que já tem. Olha, só nesse livro aqui, ó, vamos ver, só esse, né? Que lembrando que isso aqui é um conjunto de uns 5 livrinhos. 178 aqui, 180 mensagens. São 180 dias. Se a gente pegar uma por dia e realmente aplicar isso na nossa vida, a gente pode nem pegar outro livro, pode retomar esse livro do começo e continuar com o processo de aplicar uma página a cada dia à nossa existência, e aí a gente vai ter uma transformação efetiva. Procurar mensagens diretas, vamos pensar assim, Paulo, né? Paulo teve um chamamento direto. E a responsabilidade do chamamento que ele teve, a gente está preparado para isso? Ou é melhor a gente começar devagar estudando os pequenos chamamentos, os pequenos alertas que vêm com a infinidade de literatura espírita que a gente tem? Claro, né, tem mais literatura boa por aí, mas assim, só dentro do conjunto espírita, o que tem de ensinamento da espiritualidade por meio dos livros é incontável, assim, é difícil de uma pessoa ler tudo na existência e estudar de verdade, né? Porque não é só ler, é estudar para aplicar na nossa vida. Que valorizemos essas cartas, sempre pensando o que é que daquela linha a gente efetivamente precisa aplicar no nosso dia a dia. Que é tudo, né? Tipo, é o que que a gente já aplica e o que que a gente ainda está engatinhando. Exatamente. Você tocou num ponto bastante importante, porque, assim, grandes missões, que é a missão de Paulo, né? Ele teve uma grande missão, mas ele teve grande renúncia. Muito, nossa. Sem falar que, apesar dele estar no direcionamento errado, ele já tinha uma bagagem, uma vivência de espiritualidade enorme. Só estava direcionando para o caminho errado. Aí, na hora que ele se tocou, ele usou toda a bagagem que ele tinha em prol agora do cristianismo. Mas que responsabilidade. Nós não gostamos Exatamente. dessa responsabilidade. Pois é, gente. Assim, ele apanhava, né? Cada vez que pegavam ele, ele apanhava de quebrar as costelas, de tanto que ele apanhava. E ainda assim, ele levantava-se quando podia e ele ia praticar o evangelho com aquelas próprias pessoas que estavam batendo nele, né? Quem de nós temos essa condição? É, não é fácil, não. Bastou falar uma palavra que a gente não gosta e aí a gente já muda, né? A gente já fica irritado, fica com raiva, fica com um monte de coisa. Então, grandes missões têm grandes sacrifícios, Com certeza. ok? Vamos Eu acho então. que é isso. É isso. Vamos então para o nosso encerramento. Respirando fundo, relaxando os nossos corpos físicos, sintonizando pensamento e sentimento com a espiritualidade amiga, cumprimentando os mentores
responsáveis pelo Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que coordenam e nos ajudam nesse trabalho, mentalizando o símbolo da casa como uma forma de unificarmos os nossos pensamentos e mentalizamos aquelas borboletas se desprendendo para levar o nosso carinho, a nossa mentalização de amor a diferentes ambientes deste plano e também do outro. Iniciando pelos nossos próprios organismos, que possamos mentalizar aquelas borboletas pousando sobre os nossos locais mais frágeis. Sejam essas dores físicas, sejam dores emocionais, angústias, que essas borboletas libertem, nos curem verdadeiramente. Mentalizando o ambiente do nosso lar e essas borboletas sendo direcionadas também aos familiares que conosco passam o cotidiano, as pessoas dos nossos trabalhos, dos nossos ambientes de estudo, os nossos vizinhos, expandindo essa luz para todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, e nós que estamos em diferentes estados, que possamos nos esforçar para espalhar essa luz por todo o nosso querido Brasil, juntando num só foco luminoso que cobre todo o nosso contorno geográfico. E mentalizamos essa energia sendo especialmente focalizada na nossa capital política, Brasília, para que os três poderes, para que todos os níveis de gestão do nosso país, municipal, federal, estadual, sejam tocadas no mais profundo do seu ser para ouvirem as orientações dos mentores, dos seus mentores individuais, para tomarem as melhores decisões em benefício do povo, para que sintam o peso que a responsabilidade de conduzir pessoas tem. Expandimos assim as vibrações para os outros países do nosso querido globo terrestre, direcionando também aos seus governantes e principalmente à população que sofre, seja nos hospitais, nas ruas, que sentem dores físicas e emocionais, que as dores possam ser aliviadas e principalmente seus corações despertados. Direcionamos também essas energias para o mundo espiritual, a todos aqueles que perambulam, que estão perdidos, que não entenderam a desencarnação, mas que também possamos ter muita compaixão por aqueles que ainda persistem em praticar o mal. Que seus corações sejam tocados com essa luz, para aos poucos a carapaça de maldade possa ir se derretendo e que brilhe a luz interna que cada um deles tem, porque também são filhos do Criador, assim como nós. Assim, direcionamos as nossas vibrações para a espiritualidade amiga utilizar como for mais conveniente e que possamos nos manter atentos, nos manter apostos, para sempre sermos um instrumento da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos.